Eu vi quando tua alma gritou, mesmo que tua boca tenha silenciado. Vi quando tu deitou no travesseiro esperando o sono, mas recebeu o peso da angústia. Quando todos pensaram que você estava bem, eu soube que não estava. Eu ouvi teu espírito clamando por socorro no meio do barulho da rotina. Eu contemplei os desertos invisíveis que você atravessou sorrindo por fora, mas sangrando por dentro. E hoje eu vim te dizer, a tua fé não foi em vão. Aquilo que você liberou no silêncio da tua oração, eu capturei como flecha no céu. Enquanto ninguém via, tua fé rasgou véus, moveu muralhas invisíveis e tocou lugares que olhos humanos não alcançam. Você não está esperando por um milagre. Você já desatou o milagre no mundo espiritual, com a tua fé. E mesmo que ainda pareça tudo igual, já começou. A movimentação divina não depende da tua percepção, depende da minha promessa. E a promessa já entrou em ativação. Se você sente que esta palavra te achou, escreva agora como um ato profético. A minha fé desatou algo no invisível. Escreve nos comentários com coragem. Não é um gesto vazio, é uma confirmação espiritual, uma semente lançada com propósito eterno. E antes de continuar, inscreve-se neste canal, ativa o sino, deixa o teu like e compartilha esta mensagem com alguém que precisa ouvir a minha voz. Quando você compartilha, você se torna a extensão da minha mão. Prepara o teu espírito, porque o que vem a seguir não é uma explicação, é uma revelação. E quem tiver ouvidos, que ouça o que o Espírito está dizendo agora. Você acredita que estou distante quando não me sente, mas é justamente nesse silêncio que a tua fé brilha mais forte diante dos meus olhos. A fé verdadeira nasce quando os sentidos falham, quando os olhos não veem, quando os ouvidos não escutam, quando tudo parece parado. É aí que a tua alma prova que confia. Eu sou Deus do invisível. E só quem crê além do visível acessa o que preparei nos meus mistérios. A tua fé não é fraca porque vacila. Ela é forte porque insiste. Cada vez que você decide continuar, mesmo sem provas, você toca o sobrenatural com mãos nuas. O céu não responde ao desespero, ele responde à fé. E a tua fé tem sido uma tocha acesa nas regiões espirituais. Ela abriu caminhos que você ainda não percebeu. Você não orou em vão. Você me tocou onde o tempo não existe. Eu habito no invisível, mas quem tem fé, enxerga com o espírito o que os olhos não revelam. Eu vi quando você orou olhando para o teto, esperando algum sinal. Mas eu não falo com trovões todos os dias. Às vezes, minha resposta é uma paz que chega sem explicação. Às vezes é um abraço no meio da dor, um alívio repentino, uma esperança que acorda contigo e você nem sabe de onde veio. Isso é eu, se movendo no invisível. Cada vez que teu coração sussurrou eu creio, mesmo com lágrimas nos olhos, algo se liberou no mundo espiritual. Enquanto o natural parece parado, o sobrenatural já está em movimento. Fé não é só esperança, é uma chave. E você usou essa chave. Agora as engrenagens invisíveis do meu plano começaram a girar. A fé é a ponte entre o teu agora e o meu amanhã. Entre o que teus olhos enxergam e o que os meus olhos já prepararam. Quando você acredita mesmo sem ver, você caminha por uma estrada que só se revela passo a passo. E cada passo teu, mesmo incerto, é uma assinatura no meu livro. Eu honro quem me busca com o coração inteiro. Eu respondo quem me chama, mesmo que com voz fraca. A tua fé construiu uma ponte sobre abismos que tentaram te parar. E embora tudo ao teu redor ainda diga, nada mudou, o invisível já foi ativado. O mundo espiritual não depende do relógio humano. Ele se move conforme a frequência da fé. E a tua frequência chegou até o trono. Eu recebi, eu vi, eu me movi. Você acha que está esperando por algo, mas sou eu que estava esperando a tua decisão de crer. O céu responde a posicionamentos, e não a sentimentos passageiros. Quando você se recusou a desistir, mesmo em meio à exaustão, você autorizou a intervenção divina. A tua fé tirou coisas do lugar, empurrou muralhas, quebrou resistências. O que parecia fechado começou a se abrir, mas os olhos não percebem ainda, porque o que é eterno começa de dentro para fora. Assim como a semente morre em silêncio antes de romper a terra, tua fé precisou primeiro morrer para as tuas certezas.
para então florescer na minha verdade. E agora, filho, filha, a flor invisível já está brotando. Mesmo que ninguém veja, eu vejo. Eu sou o Deus que trabalha em silêncio, o Deus que transforma o invisível em visível no tempo certo. Mas há um momento que abre o portal entre as duas realidades. Esse momento é quando você decide confiar. Não é fácil crer quando tudo está escuro, mas eu nunca pedi facilidade. Pedi entrega. A fé verdadeira é forjada no fogo da ausência, no deserto da espera. E você passou por esses lugares. Você sangrou invisivelmente. Mas mesmo assim, você creu. E quando você creu, você me libertou para agir. Sim, libertou, porque eu não invado corações fechados. Mas quando a fé se abre, o céu desce. E o céu já começou a tocar tua realidade. O invisível foi ativado, e nada mais ficará como estava. Filho, filha, tuas lágrimas se tornaram código sagrado no mundo espiritual. Cada vez que você chorou orando, cada suspiro teu, cada clamor que ninguém entendeu, eu recolhi e transformei em movimento. O teu clamor não caiu no vazio. A tua fé não foi ignorada. Enquanto você achava que nada acontecia, anjos estavam sendo enviados, portas estavam sendo reposicionadas, corações estavam sendo moldados, caminhos estavam sendo reconfigurados. O invisível é um lugar onde o milagre já é concreto, mas ainda está escondido dos sentidos. E é por isso que a fé é preciosa. Ela enxerga o invisível como real, porque para mim já é. O que você está esperando já começou, já nasceu, mesmo que ainda não se veja. A tua fé foi como incenso que sobe em silêncio, mas deixa perfume no trono. Eu respiro esse perfume. Eu conheço o cheiro da tua fé cansada, da tua fé que luta, da tua fé que, mesmo quebrada, ainda me chama de Pai. E essa fé tem valor, tem peso no céu. Enquanto muitos me procuram por interesse, você me buscou em meio à dor. E isso moveu o invisível. Eu não me esqueço de um ato de fé. Eu guardo cada clamor como quem coleciona joias. E quando o tempo se cumpre, eu libero a colheita. E o tempo já começou a se mover. Não é coincidência, é resposta. Não é acaso, é promessa em andamento. Te prepara, porque a tua fé já abriu o céu. E agora, o que está em cima começará a descer. Quando tua fé toca o invisível, ela desata coisas que estavam travadas. Há cadeias que não resistem à confiança. Há fortalezas espirituais que caem ao som de uma oração sincera. O que teus olhos não veem, eu já estou desatando. Há promessas que pareciam enterradas. Sonhos que você deixou em silêncio porque achava que não era mais tempo. Mas eu te digo, a tua fé tirou a pedra. A tua fé abriu o sepulcro. E o que estava morto vai se mover de novo. A fé não apenas espera, ela declara. E quando você declarou que cria, mesmo sem evidências, eu liberei ordem ao invisível. O que estava preso agora se move. O que estava parado, agora responde. Tudo começou por causa da tua coragem de crer. Você se perguntou muitas vezes, será que Deus me ouviu? Sim, eu ouvi. Mas mais do que isso, eu me movi. Porque a tua fé foi como uma trombeta que tocou no mundo espiritual. Enquanto você falava baixinho, o céu inteiro escutava alto. Tua fé foi fraca? Não. Foi valente, porque a fé não precisa ser perfeita. Só precisa ser entregue. E você entregou. E esse gesto liberou o que estava retido. Movimentos começaram em áreas que você nem sabia que existiam. Conexões foram ativadas. Desvios foram evitados. Você não viu ainda, mas já começou. Já há milagres a caminho. E o invisível já tem cor, forma e destino. Tua vida. Tu achaste que estava parado, mas eu já estava movendo. Achaste que tua fé era pequena, mas até o grão de mostarda move montanhas. E tu moveste. Moveste o invisível. Tua oração atravessou atmosferas. Tua entrega quebrou estruturas. A tua fé ativou o milagre. E mesmo que agora ainda tudo pareça igual, acredita, já não é. O céu se movimentou por tua causa. E agora, tudo o que é espiritual começará a tomar forma no natural. É apenas uma questão de tempo, mas espiritualmente já começou. Você vive contando os dias. Eu, filho, conto os propósitos. Enquanto você marca horas no relógio, eu estou desenhando eternidades com o meu dedo. Tu queres o agora, e eu preparo o eterno.
Há um desencontro entre o teu tempo e o meu, mas não é por negligência, é por misericórdia. O que parece demora é proteção. O que parece silêncio é lapidação. Porque eu não dou algo quando você quer. Eu libero quando você estiver pronto para sustentar o que virá. Tu me pedes colheita, mas ainda estou preparando tuas mãos para não desperdiçar o fruto. O meu tempo é perfeito, e mesmo que pareça tarde para você, no meu plano, é exatamente a hora certa. Eu sei que você se sente cansado de esperar. Eu vi as noites em que tua alma disse: Deus, por que ainda não? Mas entenda, meu tempo não é apenas uma contagem, é um processo de transformação. Enquanto você espera por algo fora, eu estou gerando algo dentro. E tudo que eu gero completo, sem falhas, sem apressar, sem deixar brechas. O mundo te ensinou que esperar é perder tempo, mas no meu reino, esperar é ganhar maturidade. Esperar é adorar sem controle, e essa adoração silenciosa vale mais do que 1000 canções. O que parece demora é sabedoria divina. O que parece ausência é presença disfarçada de silêncio. E hoje, eu te digo, não é demora, é revelação por camadas. Se o tempo fosse teu, você teria feito ontem, mas teria perdido o amanhã. Porque há coisas que só o tempo revela, que só a espera purifica, que só o silêncio responde. Há feridas em ti que ainda não sararam totalmente. Há sonhos que ainda precisam ser reestruturados. Há relacionamentos que precisam ser alinhados. E enquanto você me pede pressa, eu ofereço profundidade. O tempo é o meu instrumento mais cirúrgico. Ele corta, mas também cura. Ele retira o supérfluo, mas também rega as raízes. Você quer o fruto? Eu quero fortalecer a árvore. E sim, o fruto virá. Mas virá na estação exata. Não antes, nem depois. Exatamente quando a tua estrutura puder sustentar a tua promessa. Não confunda tempo com distância. Só porque você ainda não viu nada, não significa que eu não estou perto. A tua espera é sagrada. Cada segundo que você decide confiar, mesmo sem ver, é uma pedra sendo colocada na fundação do que virá. Eu construo com precisão. Não há 1 minuto desperdiçado nos meus planos. Você não está em atraso. Você está sendo alinhado. E esse alinhamento é espiritual. Há promessas que já são tuas, mas que ainda não chegaram porque o caminho está sendo purificado. Eu sou o Deus que não apenas entrega, eu sou o Deus que prepara. E quando tudo estiver pronto será repentino, porque o que parece longo no tempo humano, no meu agir será como um estalo eterno. Você vê o agora, eu vejo o todo. Você vê portas fechadas, eu vejo corredores infinitos. Quando você pensa que o tempo acabou, é quando eu começo. Porque eu sou o Senhor do tempo, não o prisioneiro dele. Eu criei o dia e a noite, os ciclos e estações. E cada estação tem um propósito. Se hoje é inverno, não é porque te abandonei, é porque estou te ensinando a florir sem aplausos. Se é outono, é porque estou limpando o que não serve mais. E o que parece perda é poda. E o que é poda, prepara para a abundância. Cada segundo está sob meu comando. Nada escapa da minha ordem. Então não temas o tempo. Tema viver fora da minha vontade. Porque quem caminha no meu tempo nunca chega atrasado ao seu destino. Você achou que eu me esqueci, mas a minha memória é eterna. Eu não esqueço orações feitas com lágrimas. Eu não ignoro sementes plantadas em fé. Tudo está registrado. Cada clamor teu tem uma resposta marcada, com data, hora e lugar. E essa data está dentro do meu relógio, não do teu. Eu não ajo por pressão. Eu ajo por completude. E quando eu ajo, é completo, é pleno, é imutável. Você não precisa entender o tempo, precisa confiar no autor do tempo. Porque eu, o Senhor, te digo, o que está vindo não será pequeno para justificar a demora. Será grande demais para caber na tua pressa. Há um tempo para plantar e há um tempo para colher. Mas entre esses dois momentos, há o tempo do silêncio da terra. É aí que muitos desistem, porque acham que o silêncio é rejeição, mas é exatamente o contrário. É nesse silêncio que o milagre amadurece. Você não vê, mas a raiz está crescendo. Você não sente, mas o solo está se expandindo. A semente não está inerte, está sendo alimentada com o que você ainda não compreende. E quando for tempo,
O broto romperá a terra como quem rasga o impossível. Então, se hoje tudo parece enterrado, creia, está germinando. E o que está sendo gerado no tempo certo será colhido com honra. Eu não me atraso. Eu me revelo. E cada vez que você disse amém com dor, eu acrescentei mais uma peça no quebra-cabeça. Às vezes eu te escondo da bênção para te proteger da soberba. Outras vezes, escondo a bênção de ti para preservar tua estrutura. Porque o tempo errado destrói até mesmo o certo. E você não foi chamado para viver promessas prematuras. Eu quero que você viva promessas sólidas, inabaláveis, completas. E isso exige tempo. O tempo de curar, o tempo de crescer, o tempo de romper. Não corra, espere, não desista, confie, não se compare, me ouça, porque o meu tempo é diferente, mas nunca falha. Muitos olham para a tua vida e perguntam: onde está o teu Deus? E você se pergunta o mesmo, às vezes em silêncio. Mas eu te respondo agora: estou no tempo exato, no tempo santo, no tempo que não falha. Enquanto você ora, eu estruturo. Enquanto você espera, eu moldo. Enquanto você chora, eu curo. O que virá será tão grande que o tempo de espera será esquecido. Será como uma luz que invade a madrugada, como uma resposta que quebra o silêncio, como uma promessa que respira diante dos teus olhos. E tudo vai fazer sentido. Você vai olhar para trás e entender: era necessário. Cada dia de espera, cada lágrima que caiu, cada não que eu dei, cada porta que eu fechei, cada silêncio que parecia ausência, tudo fazia parte do plano, porque o tempo é o meu escultor, e eu esculpi em ti algo eterno. Agora, o tempo se curva ao que eu já determinei, e quando eu digo agora, nem o tempo resiste, e o meu agora está chegando até você. Nem todo milagre começa com barulho. Às vezes, eu começo com o sussurro, com um leve desvio no caminho, com uma porta que se fecha sem explicação, com uma conversa que parece aleatória, mas carrega revelação. Eu sou o Deus dos detalhes, e enquanto você espera por um sinal nos céus, eu deixei marcas nos teus dias. Um alívio repentino, uma paz que não faz sentido, um pensamento que interrompe a ansiedade, um versículo que aparece na hora certa. Isso não é acaso. Sou eu acenando do invisível. Eu já comecei. Já estou movendo peças, já estou inclinando corações, já estou criando conexões que você nem percebe ainda. O sobrenatural nem sempre grita. Às vezes, ele sopra. Você percebeu como alguns pesos sumiram sem explicação? Como alguns pensamentos cessaram de repente? Isso foi eu, removendo cadeias invisíveis, libertando áreas da tua alma que estavam aprisionadas, sem que você soubesse. Eu sou o Deus que age no invisível para preparar o visível. E as maiores vitórias começam dentro, quando você percebe que está respirando diferente, que a angústia perdeu força, que você está conseguindo dormir, que o medo perdeu o domínio. Esses são sinais do céu. São como pequenas rachaduras no muro da opressão. E por essas rachaduras, já está entrando a luz da promessa. Não espere só por grandes manifestações. Reconheça os pequenos começos, pois é neles que escondo os grandes recomeços. Há dias em que você acorda com o coração mais leve, mesmo sem motivo. Há momentos em que você sente vontade de orar mesmo sem palavras. Isso não nasce de ti. Isso é meu espírito te chamando para perceber que algo mudou. Porque quando eu começo a agir, a atmosfera muda. Ainda que nada no cenário físico se altere, teu espírito sente que algo foi deslocado. Um peso caiu, uma cadeia quebrou, e teu coração sabe, mesmo sem saber explicar, ele sabe. Isso é discernimento espiritual. Eu te dou sensibilidade para captar o que ainda não é visível, mas já está ativo. Não ignore os suspiros do espírito. Eles são bússola. Eles são sinais silenciosos de que o céu já está em movimento. Você notou que certas pessoas saíram da tua vida sem motivo aparente? Que ambientes se fecharam? Que caminhos antes acessíveis agora parecem bloqueados? Isso não é perda. É eu organizando o cenário. Tira o que não edifica. Afasta o que atrasa. Bloqueia o que impediria a promessa. Eu sou o oleiro. E antes de moldar o vaso, eu limpo a roda. Retiro o que contamina. Silencio o que distrai. E no meio disso você se sente só.
Mas essa solidão é santa. É preparação. É espaço sendo aberto para o novo que virá. Tudo isso são sinais do invisível. E quem tem fé, reconhece. Porque nem toda dor é castigo. Algumas são cirurgias divinas. Não é coincidência você ter ouvido exatamente o que precisava. Uma música que fala com a tua alma. Uma pregação que responde tuas perguntas. Um versículo que parece ter sido escrito só para ti. Essas sincronicidades não são acaso. São respostas codificadas. Eu escondo tesouros em detalhes. Revelo meu cuidado nos pequenos encontros, nos olhares certos, nas mensagens por engano que tocam teu espírito. Porque quem vive pela fé não ignora o sutil, vive atento, vive sensível. E você, que tem buscado respostas imediatas, precisa aprender a decifrar o invisível. O meu mover começa como brisa antes da tempestade de bênçãos. Quem ouve a brisa, prepara o coração. A ansiedade quer te cegar para os sinais, mas eu estou te ensinando a ver com os olhos do Espírito, porque enquanto tua mente corre, tua alma grita por paz. E é nessa quietude que eu me manifesto. Um abraço inesperado, um elogio que quebra a insegurança, uma lembrança que cura. Esses são os toques do meu amor disfarçado de cotidiano. Não há nada comum quando eu estou envolvido. Cada pequena alegria é um sinal. Cada lágrima enxugada por um gesto simples é uma resposta. Tudo fala, tudo comunica. Mas você precisa silenciar o ruído interno para perceber, porque o invisível é sutil, mas é mais real do que o concreto. Você achou que eu viria com relâmpagos, mas vim com silêncio. Achou que eu falaria com trovões, mas falei no coração. Achou que a resposta viria com espetáculo, mas te respondi com leveza, com descanso, com alívio. E esse alívio já é cura. Essa leveza já é libertação. Esse pequeno sinal já carrega todo o meu mover. Quem reconhece os sinais pequenos se prepara para as grandes revelações. O invisível não é ausência, é mistério em gestação. E você está prestes a ver o invisível nascer em forma de milagre. Há encontros que não são encontros, são agendas celestiais. Um desconhecido que ora por ti. Uma conversa que renova a tua esperança. Um convite inesperado que te reposiciona. Esses são sinais do meu cuidado. Eu uso pessoas, lugares, até imprevistos para alinhar o teu caminho. E quando você começa a perceber esses movimentos sutis, você deixa de andar por vista e começa a andar por fé. Porque a fé não apenas espera, ela discerne. Ela percebe a sombra da promessa antes da luz plena. Ela sente o cheiro da chuva antes da nuvem escura. E você está sentindo, mesmo sem entender. Sim, é o sinal. Já começou. Você percebeu que teu coração está mais sensível ultimamente? Que tem chorado mais? Isso é porque teu espírito está mais exposto à minha presença. Quando eu me aproximo, o choro se torna oração. E a emoção vira discernimento. Não resista a esse quebrantamento. Ele é parte do sinal. Quando tua alma se rasga, o céu se abre. Esse quebrantamento é sagrado, porque eu me revelo ao coração contrito. E no meio desse quebrar, estou te reconstruindo com precisão divina. Esse processo é invisível para os homens, mas glorioso diante dos meus olhos. Você está vivendo o invisível de um milagre prestes a nascer. Nada é insignificante quando eu estou envolvido. A folha que cai, o vento que muda, a palavra dita por alguém sem saber, tudo pode carregar profecia. Eu falo por meio da simplicidade. A fé que move o invisível também percebe os rastros que deixo. E eu deixei rastros nos teus dias. O tempo que se encaixou perfeitamente. O atraso que te livrou do mal. A porta que se fechou e te salvou da ruína. Você não viu, mas fui eu, e ainda estou fazendo. Mesmo agora, enquanto escuta essa palavra, o invisível está agindo. O céu trabalha no silêncio, e o milagre já está a caminho. Não subestime o som da tua boca quando tua alma crê. Há declarações que são apenas palavras, mas há outras que nascem do Espírito, e essas têm peso eterno. Quando você declara em fé, você realinha a tua atmosfera. Você tira o foco do medo e aponta o teu coração para o milagre. As palavras são portais. Elas carregam sementes. Elas constroem ou destroem. Elas selam pactos invisíveis.
E quando você decide declarar vida, mesmo em meio à dor, o mundo espiritual responde: eu te criei com poder criativo. Soprei em ti o meu fôlego, e esse fôlego carrega autoridade. Quando você diz, eu creio, você está dizendo ao invisível, eu aceito o que Deus está fazendo. E essa aceitação verbal libera céu sobre tua casa. Você se acostumou a calar porque achava que a fé era silenciosa. Mas eu te ensino hoje. A fé se manifesta em palavras. O coração crê para a justiça, mas a boca declara para a salvação. É o que está escrito. Então por que você tem se calado diante das ameaças? Por que você tem deixado que o medo ocupe tua voz? Não se cale diante do caos. Fale vida. Declare luz. Proclame a vitória antes que ela se manifeste, porque tua voz tem o poder de criar caminho onde não há. Lembra de quando eu criei o mundo? Eu falei, e houve. Eu disse, e apareceu. E você carrega esse mesmo poder, porque foi criado à minha imagem. Então pare de repetir as mentiras do medo e comece a liberar as verdades da fé. Quando você declara em meu nome, tua palavra se torna espada. Não é grito, não é emoção, não é repetição, é autoridade. Uma só frase dita com fé pode derrubar fortalezas espirituais. Há correntes que não quebram com jejum, nem com lágrimas, mas com palavras liberadas na hora certa. E muitas vezes, a hora é agora. Não é necessário ver para declarar. É necessário crer. Porque quem crê fala. Quem confia, libera. Quem espera com fé já proclama como se tivesse nas mãos. Quando você começa a declarar que é livre, o cativeiro já começa a ruir. Quando você declara cura, teu corpo ouve. Quando você diz, eu sou filho, o inferno recua. Há poder nas palavras que vêm de um coração que me conhece. Tu tens declarado fracasso, ruína, medo, sem perceber que estás selando realidades que não vieram de mim. A tua boca tem repetido a voz do trauma, a voz da escassez, a voz da rejeição. Mas hoje eu te dou uma nova linguagem, a linguagem do céu, uma linguagem que proclama promessas antes do tempo, que chama à existência o que ainda não se revelou. Quando Abraão não tinha filho, eu disse, pai de multidões. E quando nada no mundo natural apontava para isso, ele começou a crer. E depois começou a dizer. As palavras dele mudaram. E o milagre respondeu à mudança da boca. O que você fala define o que você está esperando. E o que você espera revela no que você crê. Fale como quem sabe que eu já comecei. Uma declaração de fé não é um desejo. É uma aliança. É como abrir a boca e colocar o selo do Espírito sobre o invisível. E quando você declara com fé, você não está apenas influenciando teu mundo, você está autorizando o céu a interferir. Porque eu respeito o livre-arbítrio, eu não invado. Mas quando você fala em meu nome, você está dizendo, entre, Senhor, e eu entro. E quando eu entro, nada permanece como estava. Comece a declarar que a dor não vai durar para sempre, que o ciclo está se encerrando, que a promessa está viva, que tua casa será restaurada. E não diga isso como quem repete frases bonitas. Diga como quem já está vendo com os olhos do Espírito, porque tua boca precisa falar o que teu coração crê. Você tem esperado sinais para acreditar, mas eu te digo, o sinal é a tua declaração. Quando você diz, vai acontecer, mesmo que nada aponte, isso move anjos. Quando você libera uma palavra com convicção, o céu se posiciona, e as trevas recuam, porque palavras de fé são como flechas lançadas na escuridão. Mesmo que não vejas, elas acertam o alvo. Há palavras que você lançou no passado e que ainda estão voando nos céus. E em breve, elas vão voltar como colheita. Nada do que é dito com fé é esquecido. Eu anoto, eu ativo, eu respondo. Então, cuidado com o que tens dito. Cuidado com o que tens proclamado sobre ti, sobre tua família, sobre teu futuro. Porque tudo aquilo que você declara em fé se aproxima. A tua boca pode ser fonte de bênção ou de atraso. Pode abrir os céus ou manter as correntes. Porque aquilo que você repete todos os dias molda teu mundo interior. E o mundo interior molda tua realidade externa. É por isso que eu te chamo a alinhar tua confissão. Pare de repetir a sentença do mundo. Comece a proclamar a promessa do reino. Não diga mais, é sempre assim. Nada muda.
Acho que não é para mim. Essa linguagem não vem do céu. O céu fala em esperança, fala em cura, fala em ressurreição. Quando Lázaro estava morto, eu não disse, acabou. Eu disse, vem para fora, e você precisa começar a falar como quem me conhece, como quem sabe que eu ressuscito promessas. Há momentos em que a tua declaração é a tua guerra. Você não precisa lutar com as mãos. Lute com a voz. Não discuta com o natural. Declare ao espiritual. Não reclame do que não vê. Proclame o que eu já estou fazendo. A fé fala, e o inimigo teme a fé declarada, porque ela quebra padrões. Ela ativa o ambiente. Ela espalha a vida onde havia estagnação. E quando você declara cura, mesmo doente, teu corpo começa a ouvir. Quando você declara paz, mesmo em meio ao caos, tua alma começa a aquietar. Porque palavras têm som, mas também têm espírito. E quando alinhadas à minha voz, tornam-se espadas afiadas nas tuas mãos. Tu tens me buscado com orações silenciosas, e eu ouvi cada uma delas. Mas hoje, eu te convido a declarar em alta voz, a proclamar em fé, a falar como quem já recebeu, porque há um mover que só é ativado quando tua voz se levanta. E não importa se é um sussurro ou um grito, importa que venha do Espírito. Quando você diz, vai acontecer, eu selo. Quando você diz, eu creio, eu ativo. Quando você diz, está feito, e o céu confirma. Porque a fé que cala sobrevive, mas a fé que declara conquista. E você não nasceu só para suportar, nasceu para reinar. Então levanta tua voz, profeta, porque tua palavra é o eco da promessa que eu mesmo plantei em ti. Você está mais perto do milagre do que imagina. E agora é a hora de alinhar tua boca com o céu. Não repita as palavras que te feriram. Não proclame os medos que te paralisaram. Comece a declarar as verdades que te libertam. Você é meu filho. Você é minha filha. Você é herdeiro. Você é curado. Você é livre. E mesmo que tudo diga o contrário, tua boca pode reverter o cenário. Porque a boca que declara com fé antecipa o que os olhos ainda não veem. E quando tua boca se alinha com o que eu já liberei no Espírito, o invisível começa a tomar forma. E o que era apenas promessa, agora se torna presença. Há coisas na tua vida que não estavam mortas, estavam amarradas. Como Lázaro no sepulcro, havia promessas vivas, mas presas. Sonhos com pulsação, mas cobertos de faixas de frustração. Relacionamentos com potencial, mas sufocados por palavras antigas. Dons que eu mesmo te dei, mas que foram calados por traumas, medos, culpas. E você acreditou que era o fim, mas não era morte, era cativeiro. E hoje, como em Betânia, eu me aproximo e digo, desatai-o e deixai-o ir, porque o que estava preso está vivo, e o que está vivo, eu vou ressuscitar. A tua fé puxou o fio da libertação. O que estava atado no invisível, agora será solto no visível, e você verá com os olhos o que antes só sentia com o espírito. Não foi falta de capacidade, não foi falta de oração, não foi falta de vontade. Era um nó espiritual, um embargo invisível, uma amarra antiga. E quando eu te vi chorando sem entender, eu já estava preparando o momento exato da liberação, porque algumas prisões são desatadas por tempo, outras por lágrimas, mas as mais profundas se rompem com fé obediente, fé que age mesmo sem força, fé que clama mesmo ferida. E foi essa fé que destravou aquilo que parecia inquebrável. Meu filho, minha filha, tua obediência em continuar, me buscando mesmo no cativeiro foi o que autorizou o céu a intervir. E agora eu te digo, as correntes estão caindo. Há promessas tuas que foram colocadas em gavetas espirituais por causa do medo. Você disse a si mesmo, isso não é mais para mim, e engoliu tua esperança, silenciou teus sonhos, mas eu não desisto do que plantei. Eu volto ao lugar onde enterraram tua fé e digo, desamarra, liberta, volta a respirar. Eu sou o Deus que chama à existência o que foi abandonado. Eu sou o que volta ao vale dos ossos secos e libera sopro. E hoje, eu sopro sobre os teus sonhos novamente. Você não vai viver o resto da vida com promessas acorrentadas pela culpa, porque o tempo do cativeiro acabou. A chave girou. A cela se abriu. Você não via, mas havia prisões montadas no teu caminho. Palavras que te selaram. Maldições emocionais.
sentenças que pareciam normais, mas que travaram tua alma. Você nunca será suficiente. Nada dá certo para você. Esse é o seu destino. E você começou a viver debaixo dessas vozes. Mas hoje, eu me levanto como tua justiça. Eu venho com o machado na raiz da mentira e declaro sobre ti: você não é o que disseram. Você é o que eu declarei. E a minha palavra sobre tua vida é liberdade, é rompimento, é avanço. As correntes da tua mente estão sendo quebradas agora. O que te prendia já não tem mais domínio. O nome disso é libertação espiritual. Nem sempre o que está preso é visível. Há travas que moram na alma. Há traumas que paralisam os passos. Há marcas antigas que ainda gritam nos dias atuais. E você tenta ir, tenta romper, tenta seguir, mas algo puxa de volta. E você não entende, mas eu entendo. Eu sei onde está o nó. Eu sei onde a dor se alojou. E eu sou especialista em desatar o que os homens não conseguem tocar. Eu penetro os lugares onde nem você ousa entrar. Eu vou na raiz da tua dor, na infância esquecida, no abandono silenciado, na vergonha escondida. E ali, eu libero minha cura, porque eu não quero apenas libertar teu caminho, quero libertar teu interior. Tu achaste que era apenas estagnação, mas era prisão disfarçada, a repetição dos mesmos ciclos, a mesma tristeza que voltava, a mesma batalha que renascia. Mas eu não te criei para viver em ciclos de cativeiro. Eu te criei para viver em movimento de glória. E quando você me chamou, eu entrei com chave e autoridade. Sim, eu entrei onde ninguém mais podia entrar. E desatei o tempo. Desatei a tua identidade. Desatei a tua história. Porque eu sou o Deus que desfaz laços ocultos. A tua fé, mesmo cansada, foi o estopim da tua libertação. Cada amém que você disse chorando foi uma tesoura no nó espiritual. Cada oração sem palavras foi um golpe na corrente. E agora, os grilhões estão se rompendo, as travas estão caindo, o céu está em movimento. Eu te tirei da cela interna onde você mesmo se trancou. E digo: anda, sai da zona de dor, sai da caverna do medo, sai do cárcere emocional, porque a porta que eu abro, ninguém mais pode fechar. Há ambientes que te aprisionavam, pessoas que te manipulavam, palavras que te diminuíam, e você ficou tempo demais tentando agradar a todos, esquecendo quem eu disse que você é. Mas hoje, eu te puxo para fora, eu desfaço alianças nocivas, eu queimo laços de alma que te puxavam para trás, eu corto pactos silenciosos com o medo, com a escassez, com a resignação, porque chegou o tempo da liberdade, o tempo de respirar com força, o tempo de olhar para o futuro sem correntes nos pés. Tu foste chamado para romper, e estás rompendo. Se esta mensagem tem falado ao seu coração, eu te convido a fazer parte da nossa missão de espalhar a fé e a esperança. Inscreva-se agora no canal Caminho da Fé, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com quem você ama. Cada gesto seu pode levar conforto e transformação para mais vidas. Quero muito saber como essa palavra tocou você, então escreva nos comentários. Eu lerei cada um e estarei orando por você e sua família. Vamos juntos iluminar o mundo com a palavra de Deus. Até breve, e que Deus te abençoe. Amém.